As cidades são um cenário de contrastes, onde a beleza, a desigualdade, a inovação e a desorganização convivem lado a lado. Quem vive em uma grande cidade brasileira viu velhos problemas cotidianos finalmente serem resolvidos, mas também sentiu na pele a violência presente em tantas situações. É o que você vai ver agora na Retrospectiva 2014. No Maranhão, a penitenciária de Pedrinhas virou cenário de guerra. Morreram hoje 2 presos do complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão. As brigas entre facções rivais causaram assassinatos no presídio. Nas ruas, ônibus foram incendiados e uma criança de 6 anos morreu por causa das queimaduras. Moradores foram às ruas protestar. Em setembro, foram registradas 2 fugas em massa. A organização internacional Human Rights Watch apontou a tortura e a superlotação como problemas crônicos dos presídios brasileiros. No Rio de Janeiro, o esforço para pacificar as favelas enfrentou resistência armada. O BOPE ocupou os complexos da Penha e do Alemão, e as Forças Armadas ocuparam as favelas da Maré. Mas, em vez de resgatar a paz, os conflitos aumentaram. No Morro do Pavãozinho, num confronto com a polícia, o dançarino Douglas Rafael, conhecido como DG, foi morto e gerou protestos na comunidade. A briga entre traficantes e forças armadas vitimou também os policiais militares. Mais de 100 morreram este ano. Mas a polícia militar também foi algoz. Em março, ela foi responsabilizada por um crime que chocou o país. A auxiliar de Serviços Gerais, Cláudia Ferreira da Silva, foi baleada e arrastada pelo carro da PM a caminho do hospital. Os 6 policiais acusados pelo crime aguardam julgamento. A morte do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, desaparecido no ano passado durante uma operação policial na favela da Rocinha, finalmente foi esclarecida. Os policiais militares acusados pelo crime estão presos e vão ser julgados. A população também quis fazer justiça com as próprias mãos. No Guarujá, em São Paulo, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus morreu depois de ser espancada pelos vizinhos. As agressões foram motivadas por um boato em uma rede social de que ela seria uma sequestradora de crianças. Em algumas cidades, suspeitos de roubo foram amarrados em postes. A violência chegou até em ambientes antes considerados seguros. Nas festas de alunos de medicina da USP, denúncias de estupros, abusos, racismo e outros tipos de ofensas. Começou a me agarrar, começou a tentar me beijar e eu tentava resistir. E nisso a gente caiu no chão, ele veio em cima de mim, abaixou minha calça, enfim. Os casos estão sendo investigados e a reitoria proibiu festas e consumo de álcool no campus. Mas se houve violência, também houve ações para melhorar a qualidade de vida da população. A Copa do Mundo trouxe modernidade para os aeroportos. Novos terminais foram construídos e ampliadas áreas de circulação, embarque e desembarque. Mesmo com investimentos na implantação de sistemas exclusivos de transporte coletivo, como BRT e VLT, bilhetes únicos e novas obras de expansão do metrô, a mobilidade urbana continua sendo um desafio. As ciclovias ganharam destaque como alternativa para desafogar o trânsito. Nos contrastes do espaço urbano, a questão do lixo voltou a causar polêmica. Os lixões deveriam acabar em agosto em todo o país, mas menos da metade dos municípios cumpriram a lei. Das 27 capitais, 16 ainda usam lixões. Em regiões como a do Alto Solimões, no Amazonas, a solução para o problema é ainda mais difícil. O lixo, muitas vezes, vai parar no meio do rio. Apesar dos problemas, 60% do volume total de resíduos produzidos no país já estão sendo descartados de forma correta. Acidentes assustaram em 2014.
um caminhão com uma caçamba levantada derrubou uma passarela de uma das vias expressas do Rio de Janeiro. 4 pessoas morreram. Em Belo Horizonte, um viaduto desabou e atingiu um micro-ônibus, um carro e 2 caminhões, provocando 2 mortes. E no Distrito Federal, um cano da tubulação de abastecimento de água estourou. Um operário que trabalhava no local ficou submerso por quase 15 minutos e não resistiu. Violência, protestos, lutas por dias melhores, soluções simples e histórias de superação e alegria. No corre-corre constante das cidades, os desafios são grandes e a vontade de superá-los também. E daqui a pouco você vai ver como foram as paralisações de várias categorias de trabalhadores durante este ano. Manifestações e greves em diversas cidades marcaram a luta dos brasileiros por melhores salários e mais qualidade de vida. É o que mostra a segunda parte da retrospectiva 2014. Boa parte do Brasil parou com a greve dos rodoviários. Por melhores salários, os trabalhadores cruzaram os braços e a população revoltada protagonizou quebra-quebra de ônibus. O resultado foi muita confusão e confronto com a polícia. A categoria denunciava excesso de trabalho e queria maior ganho. Hoje nós estamos ganhando a média de 2,5 salário mínimo. Só conseguimos ultrapassar isso quando nós fazemos a carga horária dobrada. Você estudaria quanto tempo por dia? A faixa de 15 horas de trabalho. A greve no transporte público também atingiu o metrô de São Paulo. A paralisação dos metroviários causou prejuízo para milhões de passageiros que dependem diariamente do transporte para chegar ao trabalho ou voltar para casa. Nos dias normais já é tumultuado, ônibus, metrô, trem. Então, com greve, torna tudo bem pior. Não teve condições de eu ir para casa e a fila do ônibus aqui está muito grande para pegar, então não tem como. Muitas estações ficaram fechadas, os ânimos se acirraram e o encontro dos manifestantes com a polícia militar acabou em confusão. Polícia e manifestantes protagonizaram diversas cenas de violência em 2014. Se para um lado o objetivo era manter a ordem de qualquer maneira, do outro, o que se ouvia era o grito por justiça social. Como o que se ouviu dos ocupantes do cais José Estelita, no Recife. Eles queriam impedir a construção de prédios de luxo e preservar a área como espaço público. O movimento está cada vez mais fortalecido, a sociedade cada vez mais aderindo e vem para discutir a destinação da área, do cais José Estelita, se o projeto Novo Recife vai ser construído da forma que foi aprovado, eivado de irregularidades há 2 anos atrás, ou se esse projeto vai ser rediscutido. A voz das ruas ecoou por todos os lugares, de norte a sul do país. O movimento dos trabalhadores sem teto bradou por justiça social, segurança, direito à moradia. Reivindicou que as ocupações fossem destinadas ao povo sem teto. O movimento chamou a atenção do país para o problema de moradia nos grandes centros urbanos. A luta por um teto gerou confrontos dramáticos com o poder público, em que a polícia entrou com força total para garantir a desocupação. Aqui em frente ao Teatro Municipal, no coração da cidade, é um dos lugares mais críticos desse conflito. A tropa de choque ali, jogando bomba. Ao nosso lado tem um carro do Corpo de Bombeiros e mais atrás aqui, um ônibus que foi completamente incendiado. A desigualdade nas cidades evidencia ainda mais a segregação econômica e social. Empurra para debaixo dos viadutos os despossuídos e transforma terrenos baldios em quebra-cabeças habitacionais, que desaparecem em poucas horas em tragédias anunciadas.
A maior parte do Morro do Piolho, o que restou foi algumas paredes de alvenaria e metais retorcidos. E em meio à fumaça, os moradores já começam a reconstrução. Mas as cidades não param. São organismos vivos que crescem desenfreadamente. Elas sobrevivem ao caos diário. O colapso é sempre iminente. São feitas de lutas, de lutos, de desejos por dias melhores e mais justos. E também por gente que se reconstrói urgentemente, dia após dia, vencendo tantos dramas pessoais.